Oi, boa noite. Nós vamos continuar nossa conversa a respeito de família. E hoje à noite, na segunda-feira, a gente vai estar conversando com o Jonatas. E ele vai estar nos falando sobre espiritualidade, em especial a respeito de disciplina e espiritualidade. Disciplina na família e espiritualidade. Então, ele vai estar desenvolvendo, né, aquilo que ele já começou a respeito de espiritualidade e família, tá bom? E dentro dos temas que ele já tratou, né, ele já esteve falando a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Ele já esteve mencionando como é que isso funciona para o bem, né, das relações dentro da família. E a vantagem disso tudo é que ele está nos dando uma compreensão muito diferente daquilo que as pessoas têm sobre espiritualidade quando confundem com religiosidade, tá bom? Então a gente vai aproveitar a palavra dele, ele já está entrando aqui, né, e vai estar nos mostrando algumas diretrizes para o novo tema, para aquilo que ele está querendo nos destacar para esta noite, tá bom? Boa noite, doutor Jonatas. Boa noite. E aí? Tudo certo? O que é que você tem para a gente hoje? Pronto. O tema que eu separei hoje é sobre disciplina familiar e a espiritualidade, não é? É complementando aquilo que já estamos conversando há algum tempo. Só um segundinho, só que eu vou fechar aqui a porta para não atrapalhar. Vamos lá. Antes de eu poder já dar continuidade, eu vou só dar uma breve palavrinha, fazendo um resumozinho, já conversamos até hoje. Né? E para poder conversar, para podermos começar bem, começamos falando a respeito da valorização do próximo, na espiritualidade, e nós mencionamos alguns aspectos, levando isso para dentro da casa, especificamente no lar, né? Na família. E uma das coisas que nós colocamos é que é preciso haver para a educação familiar 3 aspectos até o momento. Nós conversamos um pouco a respeito da mensagem direta, que é quando a pessoa que quer perceber as mudanças e quer tentar, de alguma forma, conscientizar o cônjuge, ou o filho, ou o pai, né, ele senta para conversar de maneira direta. E nós mencionamos que é uma parte mais chata, mais complicada, por vários aspectos, né? Quem quiser acompanhar de novo, dá uma olhadinha nas demais lives, né? E o segundo aspecto, nós conversamos a respeito do exemplo. Para poder melhor ter essa conversa, esse diálogo, é preciso também que a pessoa que vai cobrar, ela precise, a partir dali, combinar dela também mudar, para ser de exemplo para o outro, né? E ressaltando isso, nós colocamos que é importante que a mensagem positiva, o exemplo que for dado para a outra pessoa, necessita, primeiramente, que aquilo não se limite à família. Não é obrigação de um pai ser melhor pai ou ser melhor filho, mas ele sair também desse âmbito familiar, né, e atingir também ser melhor vizinho, né, colega de trabalho, melhor amigo, melhor cidadão, no todo. Isso é você olhar para algo que está além de você. E o terceiro aspecto, nós conversamos, e foi inclusive na live passada, que é a respeito da educação religiosa. Nós colocamos aqui que uma das pontes mais importantes que existem, né, que consegue de alguma forma valorizar a espiritualidade. Só que também mencionamos, né, na live passada, que ela é muito perigosa. Porque se a finalidade não for essa, não for uma das ferramentas para poder melhorar a espiritualidade para o além, mas se a religião ela tiver o fim aqui mesmo, né, na matéria, então está longe de ser espiritualidade e acaba sendo algo muito perigoso, né? Porque a gente cria nas pessoas, né, mais, digamos assim, mais preconceitos,
criam nas pessoas menos tolerância, né? Porque não há conscientização, é preparação em cima daquilo que é apresentado, não é? Então, esse é o grande risco que existe na questão da educação religiosa. Mas devemos lembrar e reforçar de novo que é uma importante ferramenta para a espiritualidade, né? E hoje, como já mencionei, a disciplina familiar, a espiritualidade. E eu, para poder introduzir, eu vou mencionar algumas coisas. A primeira delas é a respeito de muitas religiões, né? O que eu percebo quando a gente lê um pouco sobre outras religiões é que muitas delas, elas passam uma ideia de que o sofrimento que passamos aqui, né, essas provações que nós passamos aqui nesse plano, né, é algo positivo para o próximo plano, né? Um exemplo claro é o Espiritismo. Trabalha muito em cima disso, né? Então, e dentro do próprio cristianismo, existem muitas linhas que trabalham em cima dessa premissa, né? E eles olham textos como as bem-aventuranças no Sermão do Monte, onde Jesus apresenta sempre que no final das bem-aventuranças, né, aqueles que sofrem, eles serão de alguma forma recompensados no futuro, né? Então, existem muitas linhas que interpretam dessa forma, né? Venham a mim todos que estáis cansados e oprimidos, a parábola do rico e do Lázaro, que sempre dá a entender de que o sofrimento ele é necessário para que no próximo plano você possa usufruir. Então, essas linhas também, dentro do próprio cristianismo, ela é presente, né? E aí entra algumas complicações, porque a gente sempre acha, parte do princípio de que a pessoa, de alguma forma, né, ela está perto da morte, aí está em coma, está passando por algum problema, a gente sempre fala assim, não, já está perto de morrer, né? Não, agora ela vai estar em paz, agora vai estar melhor. Porque na nossa concepção, mesmo que indiretamente, né, o próximo plano ele vai ser positivo, porque você acabou de sofrer alguma coisa, né? Então, indiretamente, a gente acaba também entrando nessa linha que muitos têm a respeito da espiritualidade. Mas aonde eu quero chegar, né, sobre isso aí? Na questão da disciplina familiar. O que é disciplina? A disciplina é como se fosse uma espécie de ordem, né, obediência à autoridade, mas nesse caso, especificamente aos pais. Porque é a disciplina familiar. E aqui, eles que têm essa condição, eles são a autoridade da casa, né, para colocar. Então, dentro dessa linha, é necessário haver punições para que se mantenha a ordem, né? É necessário que haja algum tipo de, digamos assim, de sofrimento para que a pessoa ela consiga, de alguma forma, no futuro, usufruir aquilo que ela sofreu, né? Mas a ideia que existe em cima disso é justamente que a punição, né, aquilo que você pode sofrer agora, ela vai servir para que no futuro você possa usufruir e se livrar de maiores problemas. Então, a disciplina não é unânime. Não é unânime. Tem gente que critica muito. Agora, a complicação é todo mundo precisa de disciplina. O que pode ser discutido é o método. O método. Aí realmente é um debate muito longo, muito comprido que existe hoje. E hoje nós podemos ver claramente de que a surra hoje ela é compreendida como uma espécie de agressão física, e né? De certa forma. A imposição, o jogar duro de um pai e de uma mãe pode ser compreendido hoje também como algum tipo como é que podemos dizer assim, de pressão psicológica. Uma pessoa sofre. Então, nós temos hoje, né, alguns termos que são mais complicados, que não se conversavam muito antigamente. Hoje se questiona. E nós temos que levar em conta de que, uma observação, né, que as comprovações científicas em cima disso, que apontam hoje, é porque no passado, muitas pessoas que passaram por algum tipo de agressão física ou de pressão psicológica por parte de autoridades, mesmo dentro da casa, elas passaram por algum tipo de trauma, né? Algum tipo de sofrimento que acarretou em alguns comportamentos dela no futuro. Então, a gente vê assim, algumas decisões que aparentemente são mais pesadas, hoje em dia são mais radicais, né? Elas têm essa compreensão daquilo que ocorreu, que já foi provado,
que, de certa forma, é muito arriscado, né, para compreender. Só que o grande problema que existe nisso tudo, já que hoje em dia nós estamos, isso é conversado, essa metodologia, é que nós somos os cobaias. Por que nós somos os cobaias? Porque nossos avós, nossos pais, lá no passado, eles não passaram por isso. Não era questionado a disciplina quando o filho era desobediente. Ah, não bate no menino, não. Isso é uma coisa recente. Né? A ideia do pai, da mãe ser amiguinho do filho é uma ideia recente. Se você pegar 30, 40 anos atrás, é uma ideia que ninguém vendia. Era até impossível de imaginar que chegaria a esse ponto. Né? Às vezes também porque tem essa linha de que eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive na minha infância. Né? E o fato é que nós estamos sendo cobaias nessas novas mudanças, que possivelmente muitos pais, muitas famílias não estão conseguindo encontrar o equilíbrio e acabam exagerando para algum desses lados. Né? E isso gira algum tipo de problema. Claro que pode ser conversado muito mais adiante, né? E muito mais aprofundado. Mas vamos agora puxar para o que eu quero passar. Agora para a espiritualidade, isso que eu estou apresentando a vocês. Onde entra a espiritualidade, isso daí? Bom, vamos lá. A espiritualidade, ela entra justamente na mensagem de quem educa. Mas como assim? Porque se a pessoa que está disciplinando, que está punindo, está passando uma imagem de agressividade, uma imagem de vingança, uma imagem de mágoa com relação àquela que está sendo educada, então está totalmente contrária com a ideia de espiritualidade. Não é? Aí entra as grandes complicações. Não é? Por isso que é ideal você passar a mensagem correta na punição que for dada. Né? Existem muitos casos, né, de crianças revoltadas que passam por algum tipo de problema. Né? Algum tempo atrás eu participei de um coaching, né, que no coaching eles pontuavam lá alguns padrões de comportamento. Né? E um desses padrões, eles explicaram que quando a criança, na sua infância, ela passa por algum tipo de pressão excessiva, né, por parte dos pais, muitas das vezes elas crescem, né, com uma visão de mundo talvez muito mais agressiva do que a normalidade. Né? A maneira que elas enxergam a vida, ela é muito diferente, porque talvez a mensagem de quem educou não estava clara. Né? E isso é um grande problema, porque o porquê da punição? Por que o indivíduo está sendo punido? E quando eu falo o porquê está sendo punido, eu quero só ressaltar aqui que a importância disso está no fato de que se houver qualquer tipo de injustiça, né, eu vi casos de pessoas já que elas me contaram de que elas sofreram algum tipo de perseguição na saída da escola e quando chegaram em casa, né, isso antigamente, os pais não quiseram conversa, não. Foi combinado tal hora e, espancava a criança, ou seja, a criança já sofreu na escola perseguição, tentou fugir de algum tipo de bullying, sofrimento que sofreria na escola, e quando chegou em casa, os pais, o lar que deveria ser o refúgio, né, talvez por uma cabeça quente, por uma falta de preparação e de maturidade, não tentou procurar a justiça, não tentou procurar a versão da criança, não tentou procurar a verdade para dessa forma disciplinar. Isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Porque o que acontece, gente? As grandes dificuldades que eu percebo é que você não pode obrigar alguém que sofre algum tipo de violência ou tem algum tipo de trauma a ele mesmo tentar separar as coisas. Ah, não, o defeito é de fulano que não soube separar as coisas. Mas aí, quem deveria dar a guarida? Quem deveria acolher de forma correta? Quem tem mais maturidade para fazer isso? Acabou errando muito no passado, né, e não soube lidar, né, com as dificuldades, aquela pessoa que não tem tanta maturidade acabou não lidando e agora teve que colher esses problemas. Né? E não pode ser isento diante disso. Você não pode entrar na cabeça da pessoa facilmente se ela não quiser, não estiver disposta, e separar, né, as gavetas que eles chamam, né,
e separar. Não, isso aqui não foi culpa do pai. Foi culpa do patrão dele, mas ele acabou conciliando com o pai, não sei por quê, porque o pai não soube lidar com o problema, encheu. E aí geram vários tipos de dificuldades, né? Vários tipos de problemas. E a justiça, aí eu quero agora voltar a pontuar, já finalizando o que a gente está conversando, a justiça, ela está diretamente ligada à espiritualidade. Eu só queria aqui lembrar das falas de Jesus. Né? Jesus ele apontou no Sermão do Monte durante 2 momentos, quando ele fala que aquele que é bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, que eles serão fartos. E também chamou que aqueles que o seguem, né, é necessário que a justiça deles supere a justiça daqueles falsos religiosos, os fariseus, né, daquela turma toda, que se não suprir aquilo que eles chamam de justiça, então não é apto para poder entrar no reino dos céus. Então existe uma preocupação com a justiça em cima disso. Né? A justiça está diretamente ligada à espiritualidade. Então é sempre bom você pontuar essas coisas para que a pessoa consiga entender. Então, só em resumo, nem mesmo a sua chateação quando você quer bater uma criança, a cabeça quente, o desabafo quando você quer educar um filho, né, deve superar a mensagem que você quer passar para ele. Né? É bom sempre lembrar, aqui eu estou mencionando aqui, né, a respeito disso, que não é só uma mensagem de pai para filho. Porque eu vejo que muitas crianças, né, e talvez a própria mídia, a gente liga a televisão algumas vezes e vê algum tipo de seriado, de filme, né? Alguns jovens, alguns imaturos, eles cometem lá erros grandiosos, né, de prejudicar famílias, reputações, mas quando eles vão desabafar, o que eles mais desabafam, sabe o que é? Não, eu fico muito triste porque eu decepcionei a minha mãe. Como se o maior problema nesse caso, que ele fez tudo, foi a decepção que a mãe ou o pai teve com relação a ele. E não foi o que ele destruiu fora daquilo. Não foi a reputação que ele acabou. Não foi a possibilidade de alguém até se matar, entrar em depressão, acabar com carreiras de pessoas. Foi a decepção que o pai ou a mãe teve com ele. Gente, isso é um completo ensinamento errado. Quando eu mencionei que a espiritualidade está além da matéria, consequentemente, ela está além desses laços familiares nossos. E quando eu falo aqui da justiça que o próprio Jesus pregava, e já menciono aqui que Jesus, com relação à família, ele não tem a visão de família da mesma forma que nós temos visão de família. A visão de família para ele eram todos aqueles que faziam a vontade do Pai. Não eram os laços familiares. Então, se você não tem essa visão que a preocupação está além disso, além da família, além da matéria, além até mesmo da sua imagem, então, consequentemente, a mensagem que você está passando para o seu filho, ou que está passando para o seu cônjuge, ou seja lá quem for, quem necessita ser educado, né, ela é negativa. Eu mencionei aqui que a espiritualidade, a principal característica da espiritualidade é você inclinar para algo que está além de você, algo que está além daquilo que você toca, que está além da matéria. Então, essa é a nossa reflexão de hoje com relação à disciplina familiar. Né? Tem algum tipo de pergunta? Tem sim. A primeira pergunta é o seguinte. Porque o texto bíblico fala sobre o uso da vara, né? Sim. E isso serviu muitos séculos para as pessoas utilizarem na questão da disciplina. A pergunta que eu faço é, hoje em dia, diante de uma sociedade que diz que a vara não deve ser usada, né? Isso seria um mau testemunho de quem usa? Olha, eu creio, rapaz, uma pergunta um pouco polêmica. Né? Essa pergunta eu creio que ainda não. Ainda não, porque não há uma desassociação da imagem de quem educa o filho, no caso, batendo com a vara, não é? Com alguém que é incrédulo, ou alguém que é do mundo, é secular,
ainda há uma associação muito grande, nesse caso, com os ensinamentos da Bíblia. Então, nesse aspecto, eu não creio que seja mau testemunho. O que eu creio que seja mau testemunho é quando a maneira, como eu mencionei já antes de eu estar respondendo a pergunta, né? Talvez a maneira como é feita aquilo, talvez a chateação, a mensagem que é transmitida para aquele filho, aí sim, não para os de fora, mas nessa situação, a mensagem que você é passada quando você bate, que tem que estar bem claro, pode ser que aquele menino ou aquela criança, né, aquela moça, não sei quem é que vai estar sendo disciplinado, a mensagem que ele recebe dos pais. Né? E aí eu queria só chamar a atenção, que eu também anotei aqui para poder mencionar, eu sempre faço um esboço para poder não perder, né? Mas quando você está conversando aqui, e às vezes você sai um pouco do controle aqui do que está descrito, a gente acaba não mencionando. Uma das partes mais complicadas disso que eu citei anteriormente está pelo fato de que, por exemplo, uma criança muito nova, ela não tem a condição de discernir, muitas vezes, o que é certo e o que é errado, da mesma forma que um adulto consegue discernir. Então, nesse caso em específico, eu acho muito impossível você conseguir convencer uma criança, né, pelo caminho que é certo ou errado. Nesse tipo de aspecto, como ela não tem esse discernimento, né, cognitivo, eu creio de que, nesse tipo de aspecto, a imposição é a melhor opção, na minha maneira de enxergar, nesse aspecto em específico. Porém, nós estamos vendo aí, mas eu também não sei se vai dar certo ou não, muitos testes sendo feitos na educação de crianças, onde algum tipo de combinação com elas, né, ou algum tipo de metodologia diferente, sem necessariamente ser impositiva, né, a faz refletir para que ela mesma saiba que aquilo é errado. Né? Eu acho que até postei para vocês esses dias, uma mãe que chegou para a criança e falou assim, filho, vai tomar o seu banho lá na banheira. Ele falou assim, não vou não. Agora eu estou aqui mexendo com não sei o quê. E aí nessa hora, a mãe volta assim de novo com 2 brinquedos. Um patinho e um outro brinquedo. Assim, filho, você quer tomar banho com qual brinquedo? Com esse patinho ou com esse aqui? Aí a criança ficou assim, parou. Eu quero com o de cá. Caramba, não foi uma maneira bem criativa de ser. Eu não sei se, particularmente, se essa vai ser a melhor maneira no futuro para ela, que vai funcionar ou não vai. Eu acho uma maneira criativa. Pode ser que esses estudos que estão sendo feitos agora com relação à educação familiar, né, porque o trabalho com as crianças hoje em dia, né, essa pedagogia infantil, é um trabalho muito recente na história. Ninguém pensava. Era indiscutível a maneira de você educar uma criança. Né? Hoje em dia é discutível, é discussível esse tipo de situação. Então pode ser, eu sou alguém, né, que eu vou até onde o argumento me leva. Eu aparentemente creio que a melhor opção que existe ainda, na maioria dos casos, não todos, né, eu acho que a vara é uma grande ferramenta porque nós vemos pessoas que, através da vara, funcionaram, né, através da surra. Tem valores, respeito e tudo mais. Mas eu também não sou tolo, não sou cego, não sou uma pessoa ignorante, uma pessoa amarrada e quadrada nesse sentido. Né? Se houverem comprovações de que a maneira como muitos psicólogos ensinaram os seus filhos de combinar, de negociar, de usar de outras ferramentas além dela, para que o filho tenha consciência do que está fazendo, sem necessariamente bater, e deu certo no futuro, quem sou eu para dizer que não, está tudo errado, vamos apagar essa maneira de criar e vamos todo mundo agora bater mesmo, porque eu aprendi que foi assim que funciona. Eu não sou ninguém para dizer, né? Então, eu particularmente ainda acho que a melhor ferramenta até o momento era essa, mas com os grandes estudos que têm sendo feitos em cima da questão da criação da criança, né? Eu creio que pode ser que apresentem futuramente novas metodologias que sejam, de certa forma, eficientes e eficazes. Então, só resumindo tudo, eu creio que, como tem essa relação muito grande com o que é apresentado na Bíblia, eu não creio que, de maneira geral, seja mau testemunho. Eu creio que se torna mau testemunho pela mensagem que os pais, aquele que está agredindo, nesse caso, né, na sua, está passando para o filho, que talvez seja maior problema.
A outra pergunta tem um pouquinho parecido com dentro dessa pergunta feita. Quando a lei é feita, ela não é feita para impedir quem está agindo certo, né, deixar de agir. Ela age para proteger aqueles que são vítimas daqueles que estão agindo errado, né? E diante disso, na sua visão, na sua compreensão, que percentual de pais estão preparados para usar a vara de maneira correta? Ou então você pode falar também o contrário. Na sua opinião, quantos pais estão despreparados, né? Quantos pais numa sociedade como a nossa estão despreparados para usar a vara na questão da disciplina? Olha, é uma pergunta muito complicada, né? E para apresentar assim, um percentual de minha parte, acho complicado. A questão do despreparo dos pais, eu creio que é um número muito grande. Agora, eu não sei se o despreparo que eu observo na criação de alguns filhos necessariamente tem a ver com o despreparo na questão da punição de maneira direta. Entendeu? Então, eu chego a dizer assim que, pelo despreparo que eu observo em outros pontos, outros aspectos na criação, eu creio que, de maneira errada, o percentual talvez seja mais que 50%. Por quê? Porque eu percebo que eu estou baseado, como eu mencionei, eu estou tentando utilizar do ponto principal, do geral, do despreparo que eu observo de muitos pais, porque eu nunca olhei nenhum tipo de estatística a respeito disso, né? Despreparo de alguns pais com relação à criação de maneira geral. Então, consequentemente, eu creio que também tem a relação da maneira de punição que é feita. E eu vejo que só pelo fato de muitos pais, né, tardarem em bater depois, né, porque está a cabeça quente, já não tem mais escolha, não tem mais opção e agrediu, e vai lá e bate, né, tentando recuperar o que já trabalhou errado desde o começo. Eu creio que o percentual, eu falei 51%, mas pensando agora, pode ser que passe mais 70%. Viu? Aparentemente, olhando nesse aspecto em querer disciplinar de forma tardia ou em hora errada, eu creio que passa 70%. Né? E aí é aquela afirmação que todos já sabem. Uma criança que não respeita os pais quando entra na adolescência, a possibilidade dela mudar esse respeito, de começar a respeitar, ela é baixíssima. Ela é muito pouca. Mas pode ser, como eu mencionei a você, né? Eu não digo que é impossível. Né? Pode ser que algum tipo de coisa apresente, algum tipo de variável considerável apresente aí no futuro, que eu acho que é a religião. Pronto, eu não falei de educação religiosa. Pode ser que algum tipo de iniciativa, né, que a pessoa tem com relação ao próximo também modifique a maneira de ser dentro de casa, né? E passe a respeitar os pais. Ou algum tipo de relacionamento, né, uma paixão, alguma moça, algum rapaz que cresceu, o olho e tal, e pode ser que ela mude todo o panorama de vida dela e comece a respeitar dentro de casa os pais também. É complicado, é difícil acontecer isso, porque eu vejo várias pessoas que a paixão cega, mas quando passa a fase da paixão, depois de um ano, talvez meses, né, e tudo volta a esfriar de novo, a maneira como ele vai tratar os pais, ele sempre tratou. Mas são variáveis, não são impossíveis de acontecer. Né? Tanto a questão da religião, né, em caso específico, se ele mudar de vida, falar assim, eu vou mudar, a minha relação eu vou, porque o meu Deus, aquilo que eu creio no futuro, além da minha vida aqui, hoje, eles esperam que eu seja assim, que eu faça. E acaba sendo algo natural, né? Acaba sendo algo espiritual. Então, ocorre, mas é muito mais complicado. Então, eu creio, na minha maneira de enxergar a criação hoje, eu acho que grande parte dos pais, né, eles estão, de certa forma, na minha maneira de enxergar, nesse aspecto de punição, talvez 50% a 70%
esteja fazendo de forma errada, né? Equivocada. O meu primo, Jadelson, está fazendo uma pergunta aqui. Jadelson, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E o Jadelson pergunta, menciona o seguinte: o coração não é pior que a vara? A dor psicológica dói mais tempo e talvez até funcione mais, se eu estou entendendo a palavra dele, não é? Dói mais tempo do que a dor física. Pronto. É o que eu mencionei anteriormente na pergunta que você fez. Eu falei o quê? Eu falei que essa metodologia de ensino da punição na vara, ela sempre foi uma coisa inquestionável. A coação, ele colocou aqui, né? Pronto, é isso mesmo. Coagir, né? O mais fraco. Inclusive, só consertando a palavra dele, ele disse que é a coação. Isso. Então, deixa eu refazer aqui o comentário. Sim. A coação Isso. não é pior que a vara. A Isso. dor psicológica dói mais tempo que a dor física. Correto. É uma afirmação que está fazendo. Eu estou só voltando agora ao que eu mencionei anteriormente. Eu disse que até pouco tempo, a possibilidade da coação, né, a possibilidade de outras formas de educar, se não pela vara, elas praticamente não existiam. Né? Talvez existisse no passado assim, vez ou outra, esporadicamente era utilizada, né? Mas é uma coisa muito recente. Então, eu volto a dizer, né? Hoje se trabalha a ideia de conscientizar a pessoa do erro. Hoje se trabalha essa ideia está muito mais comum do que a vara. Então, como eu mencionei já anteriormente, eu sou uma pessoa muito aberta com relação a isso. Né? Se essas novas mudanças, que eu mencionei no início da live, de que nós somos cobaias. A geração hoje ela é cobaia dessa nova mudança que está acontecendo com relação à educação do filho, né? Então, sou totalmente aberto. Eu creio que também funcione mais. Eu creio que as crianças hoje estão mais maduras em muitos aspectos do que nós éramos quando criança em nossa época, né? Por vários motivos, né? Várias questões sociais estão sendo conversadas, discutidas, né? Nesses aspectos, sim. Então, eu creio que a vara, hoje em dia, sim, ela, de maneira bem trabalhada com quem está educando, você não precisa utilizá-la regularmente. Ou utilizar muito menos que utilizava no passado. Ou, em muitos aspectos, nem sequer utilizá-la. Eu não acho que é impossível. Eu sou alguém muito aberto a isso. Eu creio, sim, né, que se, digamos, daqui a 20, 30 anos, houver a comprovação exata de que a melhor maneira de criar, de maneira geral, né, porque sempre haverão aqueles casos que não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Mas, de maneira geral, essa é a maneira que mais funciona. Quem sou eu que nem filho tem para dizer que não? Então, eu concordo com ele. Realmente, eu creio que a conscientização, o peso na consciência da criança e tudo, acaba sendo uma tortura muito maior do que simplesmente uma surra, né? Muito bem. Aqui eu não tenho mais nenhuma pergunta, não. Se você quiser complementar e fazer as suas despedidas, tudo bem. Não, finalizando, é um prazer. Eu volto a dizer de novo o que eu sempre falo nas lives, né? Eu sou alguém que está em construção, também estou aprendendo muita coisa com relação a esse tipo de temática. E, consequentemente, à medida que eu for preparando outros materiais para apresentarem a vocês, e eu perceber que alguma coisa aqui nova que eu vou estar colocando contradiz com aquilo lá atrás que eu citei, vocês não tenham dúvida nenhuma que eu vou estar apresentando a vocês. Falei assim, olha, eu falei aquilo no passado, mas esse ponto aqui contradiz, ele é importante por isso, por isso e por isso. Então, vamos esperar a próxima live, né? O próximo tema que estaremos conversando a respeito disso. E até lá. Foi um prazer. Muito bem. Então, na próxima segunda-feira à noite estaremos de volta, certo? Às 19h30. Às 19h30. Muito bem. E a todos nós que estamos aqui assistindo, é um prazer estarmos conversando sobre este assunto e tendo um tema tão interessante quanto esse, e que Deus continue abençoando cada um, abençoando suas famílias, usando você para abençoar, não é, os seus queridos, os seus familiares,
né? Que você continue sendo um instrumento de abençoar a todos. Um abraço.